ao meu canal! Eu sou a Ana e hoje vamos continuar os nossos estudos sobre procedimentos em processo penal, falando sobre audiência de instrução e julgamento. Antes de iniciarmos, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like nesse vídeo e compartilhar o nosso conteúdo. O feedback de vocês é essencial para a continuidade do canal. E vamos à aula! Nas aulas anteriores, estudamos que após o oferecimento da denúncia pelo órgão de acusação, o magistrado oportunizará ao réu a prerrogativa de se defender. Após, estando ausentes quaisquer das hipóteses de absolvição sumária, o juiz determinará o prosseguimento do processo. Para tanto, deverá designar dia e hora para a realização da audiência de instrução e julgamento, intimando assim o acusado, seu defensor, o Ministério Público e, se for o caso, o querelante e o assistente. A audiência de instrução e julgamento é o ato processual destinado à colheita de provas e deverá ser realizada em até 60 dias, contados a partir da decisão que não absolve sumariamente o acusado. Em regra, a audiência será una, ou seja, as provas serão produzidas numa só audiência, de modo que o juiz poderá indeferir a produção das provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. De acordo com o artigo 400 do CPP, na audiência de instrução e julgamento, serão tomadas primeiramente as declarações do ofendido, seguido da inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e da inquirição das testemunhas arroladas pela defesa. Após, se for o caso, teremos os esclarecimentos dos peritos, as acariações e o reconhecimento de pessoas e coisas nesta ordem. Por fim, como último ato, teremos o interrogatório do acusado. Guarde algumas informações importantes. Primeiro, os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio requerimento das partes. Segundo, poderão ser inquiridas até 8 testemunhas arroladas pela acusação e 8 pela defesa, não compreendendo neste número aquelas que não prestarem compromisso. Terceiro, a parte poderá desistir da inquirição de qualquer das testemunhas arroladas. 4. O interrogatório será o último ato da instrução processual, mesmo que a legislação extravagante disponha o contrário, a fim de assegurar ao réu a ampla defesa. Ao final da produção probatória, o Ministério Público, querelante, assistente e acusado, nesta ordem, poderão requerer diligências, desde que sua necessidade tenha origem nas circunstâncias ou fatos apurados na instrução. Caso a diligência seja deferida pelo magistrado, a audiência será finalizada sem as alegações finais. Aqui, as alegações escritas serão apresentadas no prazo sucessivo de 5 dias, pelo Ministério Público e pela defesa. Posteriormente, em 10 dias, o juiz proferirá a sentença. Em contrapartida, caso não haja diligências ou sendo estas indeferidas pelo juiz, o órgão de acusação oferecerá naquela oportunidade suas alegações finais orais por até 20 minutos, os quais poderão ser prorrogáveis por mais 10. Em seguida, a defesa fará o mesmo dentro de igual prazo. E, finalmente, o magistrado proferirá a sentença. Porém, caso o juiz entenda pela complexidade do caso ou, a depender do número de acusados envolvidos, o magistrado poderá conceder às partes o prazo de 5 dias sucessivos para a apresentação das alegações finais por escrito. Após, a autoridade terá, em regra, o prazo de 10 dias para sentenciar o feito. Importante!
De acordo com a alteração legislativa trazida pela Lei Mariana Ferrer, na audiência de instrução e julgamento, e em especial quando há apuração de crimes contra a dignidade sexual, todas as partes e demais sujeitos processuais presentes deverão zelar pela integridade física e psicológica da vítima, sob pena de responsabilização civil, penal e administrativa. Aqui também serão vedadas quaisquer manifestações sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos objeto de apuração nos autos e a utilização de linguagem, de informações ou de material que ofendam a dignidade da vítima ou de testemunhas. Pois bem, ao final da audiência, será lavrado termo em livro próprio, assinado pelo juiz e pelas partes, contendo um breve resumo dos fatos relevantes nela ocorridos. Mas você sabe no que consiste uma sentença? Quais são os elementos deste documento? O que deverá conter na decisão de mérito do juiz? Te conto mais na próxima aula. Se este vídeo facilitou o seu aprendizado, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e o seu comentário e compartilhar o nosso conteúdo.